Vamos lá então para o capítulo 3 deste livro, o Trato dos Viventes, e aqui o título é Lisboa, capital negreira, né, do Ocidente. Então, o professor Luiz Felipe ele diz o seguinte, que plantada no maior estuário europeu, Lisboa destaca-se como a maior cidade ibérica na cartografia filipina, de 600, e plataforma giratória das trocas entre Europa e África, né? Então, cláusulas de tratado de Tordesilhas, reiterados no Acordo de Tomar de 1581, selando a União Dinástica Ibérica, garantiam a Portugal o senhorio sobre o comércio e o litoral africano. Vamos aqui entender o seguinte. Portugal ele era, sim, aquela potência daquela região, juntamente com a Espanha, com a Holanda, com a Inglaterra. Então, ele estava ali como ele diz, uma porta giratória, mas ele estava ali fincado numa região onde tinha essa possibilidade de se fazer negócios, de ali passar, de ali sair, né? Então, ele era o que nós chamamos hoje de um entroncamento, né? Uma região onde você para, é um centro de distribuição, por assim dizer, né? Naquela região toda ali da Europa. Então, ele se beneficiou, tinha assim, alguns benefícios, né, com esse Tratado de Tordesilhas, que dava a ele algumas condições e algumas garantias, né, para negociar e para fazer negociadas. Né? Então, a partir do comércio negreiro, Portugal deixa de ser apenas um entrave, né? E várias atividades ultramarinas, iniciadas com descobrimentos, né, e converte-se no principal esteio da economia do Império do Ocidente. Veja só, lá atrás nós comentamos, né, que enquanto outros impérios avançavam ali naquela região da Ásia, do Oriente, Portugal ele se perdia porque ele não tinha nem gente nem condições. Mas em contrapartida ele ganhava com as terras que ele tinha descoberto. E aonde que ele ganhava? Ele ganhava com a exploração do tráfico negreiro. E isso foi dando para Portugal condições de se tornar uma potência também, né? Então o mercado ibero-americano começa a funcionar muito bem para Portugal. Tá? Então, um autor do memorial que convenceu Felipe II a inaugurar os contratos, né, o sertanista português Duarte Lopes, concebia a África Central como uma imensa reserva de escravos e via no tráfico negreiro um instrumento de conquista portuguesa de Angola. Veja só qual que era então a riqueza de Portugal naquela região da África. Era o negro, né? Um negro que foi, como nós já vimos lá atrás, mão de obra barata, dada, né, explorada, né, como todo. A gente sabe ali, já viu, já leu tanto, né? E ele teve aí essa condição muito grande de explorar, né, como foi feito, à base de trocas, né? Então, como é sabido, o Acordo de Tomar, de 1581, pelo qual as cortes portuguesas reconheciam Filipe II da Espanha como rei de Portugal, assegurava a autonomia administrativa lusitana no reino e nas suas colunas. Esse acordo ia dar a Felipe uma condição de reconhecê-lo, mas Portugal tinha, sim, uma certa administração então, sobre as suas colônias, né? Até pela própria língua, né? Para fazer a própria administração. Então, diz o autor o seguinte, que, aboletados na chefia dos soldados, os jesuítas colidiam com os funcionários régios, na medida em que apareciam como atravessadores de rendas tiradas dos nativos e devidos à coroa. Na América Portuguesa, onde não vingara o trato fundado na troca contínua de escravos indígenas, a captura de cativos margeava a ilegalidade, sendo regularmente denunciada pelos missionários e às vezes pelas autoridades régias. É importante se lembrar aqui que a visão portuguesa no início era de fazer o quê? De fazer com que os nativos virassem vasalos, né, e pagassem imposto. A ideia principal era isso. Mas você tinha culturas diferentes. A cultura indígena
né, a cultura nativa aqui das Américas era completamente diferente. Não tinha esse conhecimento ainda de um sistema de reinos como tinha já na Europa. Então, como é que você vai transformar um cara que é livre em vassalo? Como é que você vai explicar a ele que existe um sistema de economia? Se a própria religião, se a própria igreja, como dogma, como religião, como aqueles que se sentiam superior, tinham que primeiro doutrinar este homem. Né? Então é difícil. Para o sistema português, para o sistema espanhol já foi um pouco mais, digamos, mais fácil, porque os incas, os astecas e os maias, eles já tinham conhecimentos administrativos deles, a formação deles. Né? Não que os índios aqui eram completamente soltos, mas eles tinham um outro sistema de administração, né? Que não se falava aí, até agora não se sabe, mas pelo que se tem notícia, não se falava em dinheiro, não se falava assim, como que era o sistema de troca deles, né? Mas era ainda mais rudimentar do que os próprios espanhóis aqui, ou do outro lado aí das Américas Central e América do Norte, né? Bom, havia os experimentos sul-atlânticos, veja bem, quem, né? Bom, quem, então? Um veterano da região baquiano, como se começou a dizer aonde? Lá em Angola, né, dos moradores aclimatados, e se diz ainda no Brasil, dos sertanejos nordestinos e mato-grossenses. Veja bem, o capitão, o que se falava sobre isso? Que o capitão Mor, Bento Banha, recebeu o posto de governador em 1611 até 1615 e ampliou o território da conquista para caçar mais gente. Banha arreglou um pacto com quem? Com os Jagas, os mais temidos guerreiros da África Central. Veja, nós estamos falando aqui no caso lá de Angola, né? Aqui no Brasil você começa a ter a colonização, começa a ter, né, a exploração comercial. E em Angola você tem lá o capitão mor chamado Bento Banha. O que, que esse cara fazia? Ele ampliou esse território de Angola e para caçar mais gente, para caçar mais tribos, mais negros, né? Até porque, como diz o título lá, a Angola, a África, passou a ser o quê? Um, um, um setor de mão de obra. E essa mão de obra precisava sair de lá. Então esse Bento Banha, ele ampliou esse território, né? E fez um pacto com os Jagas. Jagas é uma tribo daquela região também, né? Aquela velha história, você consegue dar algo mais para ter algo mais. Então, se você é uma tribo que já tem reconhecidamente um nome, e essa tribo era muito temida, para você não acabar com ela, você se apodera, faz um pacto com ela, dá algumas benefícios para ela e vão procurar outras tribos mais frágeis e conseguem essas tribos, conseguem essas pessoas então. Como todos os Jagas, os grupos em Bangala ou Banguela, né, esses indivíduos traziam a divisa distintiva desses guerreiros. Dois dentes arrancados de frente da arcada dentária superior. Daí o substantivo de português no Brasil que é, né, banguela. Engraçado que você lendo este livro, você começa a ter noção até de algumas palavras, né? Você pega o cara lá, tá banguela, né? Banguela vem de, né? Benguela, né? O banguela, né? Que é daquela região africana, porque essa tribo ela geralmente tinha esses dois dentes arrancados na frente. Inclusive hoje na África, então você está assistindo um casal que viaja muito fora, né, tinha uma dança lá num shopping africano e eles notavam que esses negros tinham realmente esses dois dentes da frente arrancados, eles não tinham. Mas isso era para distinguir ali, dizer, olha, nós somos de determinada tribo, nós somos de determinada etnias, né? Você vê que até hoje, isso é coisa lá de 1500, né, e 80, e até hoje, em pleno 2024, tem ainda essa
essa particularidade. Agora, o que dois alimentos, um americano, a mandioca, e outro africano, a banana, ganha tanta importância nas duas margens do Atlântico Sul que os missionários reinventam sua origem, né? Atribuindo às mitologias benfeitorias do apóstolo São Tomé, o suposto Sumé, durante sua pretensa passagem, né, pela América pré-colombiana. Veja, a gente fala assim, ok, então, essas coisas que são particularidades que a gente começa a observar nas duas regiões, né? A mandioca e a banana, né? Veja bem, ela começa a ganhar importância na parte alimentar na região africana. A mandioca, originalmente aqui da América do Sul mesmo, que os índios já sabiam arrancar e já sabiam fazer a plantação e fazer o trato, porque a mandioca em si ela é uma mandioca selvagem, né? Me parece que ela tem até uma certa quantidade muito forte de veneno, se você não tiver cuidado ali para fazer o trato. Jesuítas da Bahia importavam mandioca para os missionários de Angola, em troca de quê? De escravos. Muito importante quando ele fala os jesuítas, né? A companhia jesuítica, ou seja, já trabalhava com essa ideia de escravos. Né? E é importante observar que os jesuítas vieram aqui então para catequizar os índios, começar a produção. Não se podia então usar os índios como escravos. Não é não, bem verdade, podia, eles usavam, só que os índios, como conheciam a terra, eles fugiam. Né? Então começam a trazer os escravos africanos que não conheciam a terra e o que se davam em troca para a expedição, mandioca e banana. Era um primeiro meio de troca para o valor destes homens. Né? Sustento dos bandeirantes e índios nas entradas, a farinha de guerra tupi atraiu a atenção de um eminente estrategista português na sua prestigiosa arte militar. Quem foi? Luís Mendes de Vasconcelos, futuro governador de Angola, de quem volta a falar, aconselha a farinha de mandioca como mantimento dos soldados, né, na falta de cereais europeus. Aqui o professor Luiz ele já começa a explicar alguma coisa que lá na frente vai ter uma dimensão imensa, que é o consumo da farinha como alimento basilar. E a mandioca, que é, né, originariamente aqui do Brasil, ela vai para a África. Né? Veja bem, nas primeiras décadas do século XVIII, da volta de 1700, os paulistas que penetram nos sertões mato-grossenses, ali introduzem o quê? A banana. São dois consumos, então, o consumo da banana e o consumo da mandioca. Você vê como essa produção começa a se alastrar pelo Brasil. Né? Mais adiante, no século, o Conselho Ultramarino se interessa pelo recrutamento de soldados e oficiais basílicos já aclimatados para defender a colônia africana. Ou seja, o que é que nós estamos falando aqui? Vai haver essa troca, né, em meados de 1540 a 1600, e aí começa a haver uma troca muito forte de mercadoria e de homens. Homens que estão saindo daqui, homens que estão indo para a África, para também, e principalmente para Angola, para também colonizar aquela região. Né? Então você começa a ver essa relação já surgir e, de certo modo, já se expandir. Né? Mais na frente nós vamos ver que muitos governadores daqui das regiões da colônia do Brasil foram governadores também em Angola. Tamanho foi a relação sul-sul. Né? Por isso que muitas vezes quando ele coloca o trato dos viventes, a gente costuma muitas vezes a perguntar qual é o grau desse trato. Né? E realmente é existente, como ele é na prática mesmo. Né? Bom, quem, né? Veja só, preadores, assentistas, governadores e banqueiros, quem? Luís Mendes de Vasconcelos, por exemplo, ele participou em 1583 da expedição filipina contra os partidários do Prior do Crator, na Ilha da Terceira, em Açores. Luís Mendes combateu na Guerra dos Flados e navegou como capitão-mor da Armada do Oriente
nos anos de 1610. Né? No Índico, seguiu a façanha do grão-capitão André Furtado de Mendonça, guerreiro da rigorosa castidade, católico fervente e chacinador de muçulmanos, autor de Diálogos do Sítio de Lisboa, livro-chave do iberismo ascensentista, e de outras obras militares político-literárias. Veja só, essas pessoas começam a ter uma relação forte, começam a se destacar, né? Tá vindo de Portugal. Veja que não foram qualquer pessoas, não, foram pessoas já intelectualizadas, que já tinham grandes conhecimentos, né? Por isso que muitas vezes a gente tem que saber entender. Foram heróis a seu tempo, grandes heróis ao seu tempo mesmo, né? Na governança de Angola, né, em 1617 até 21, onde planejou atravessar a África Austral para dar acesso às minas de metais preciosos e abrir até o Índico uma via terrestre protegida de insegurança marítima reinante no Cabo de Boa Esperança. Quer dizer, esse cara, né, são pessoas que vão à luta, vai para Angola, descobre outros caminhos, vai à luta para tentar colonizá-los, né? Então, são portugueses assim que, pode-se dizer, são heróis da época mesmo, né? Veja bem, reforçando sua aliança com as SJ, a Sociedade de Jesus, né? O governador nomeou como feitor régio um sobrinho do padre Jerônimo Vogado, superior dos Inacianos. Tio e sobrinho seriam mais tarde acusados de participar de esquema de contrabando de negros para as Índias de Castela. O padre Jerônimo Vogado seguiu carreira sendo nomeado provincial, né, da Companhia do Rei. Veja, aqui você vai observando, né? Não sei se é a falta de gente, se é a falta de quê, mas é uma cultura muito estranha, o que nós até anotamos aqui. O governador nomeou feitor régio um sobrinho do padre Jerônimo Vogado, superior dos Inacianos. É a mesma história de hoje em dia, né? Você nomeia parente de ciclano, que parente de ciclano nomeia meu parente, e assim um vai nomeando o outro, e todo mundo vai se apoderando do Estado, né? E as oportunidades vão minguando, e isso é que é a tal da elite, onde uma vai passando para outra, que é amigo do outro, e as oportunidades para aqueles mais pobres, nada. Isso vem lá desde a descoberta e dos tempos remotos disso que se chama-se República. Duarte Gomes Solis, conselheiro de Felipe, mercador empresário especialista no estado da Índia, esse aqui também foi um dos que também teve lá os seus benefícios. Todos esses pessoas que estavam ligados com a coroa se beneficiou enormemente dos seus contatos, né, e das suas armações políticas, né? E isso vira cultural, mas nunca é aceito, porque isso é até de certo modo imoral, e a imoralidade não compactua com a moralidade. Então é muito difícil você explicar para as pessoas algumas coisas, do que pode, do que não pode, aquilo que alguns acham que é normal e o que não é. Não é normal a pessoa ganhar dinheiro do erário público e se apoderar dele e ficar passando de um para o outro. O melhor seria se tivesse o que nós chamamos, né, de disputas lícitas e legais. Né? A guerra e o comércio no Atlântico Sul. Veja bem, descendente dos donatários de Cabo Verde, ex-capitão de Ceuta, o governador de Angola, João Correia de Souza, segue os funcionários régios e negreiros que deixam a Alta Guiné e migram para a África Central em busca de melhores oportunidades no tráfico, malgrado as ordens régias proibindo-os de lançar guerras. Sim, Souza se prepara para invadir São Salvador, a capital do Congo, quando foi deposto, excomungado e expulso de Luanda pelos inacianos e pelos moradores. 30 anos depois da insurreição dos Amos, outro motim sacudia Angola, mas os dados políticos haviam mudado. Veja bem, vamos lá.
as tentativas de se apoderar cada vez mais das coisas, cada vez mais do Estado, foi desde sempre uma cultura da elite, desde sempre dos poderes, desde sempre quem estava no comando. Sempre foi assim. E não é diferente agora, está até pior. Né? Então, bem, a Sociedade de Jesus e o governador mostram que, bom, o desfecho patético da carreira de João Correia indicava que os inconvenientes das filiais dos governadores haviam se tornado patentes para os mercadores missionários e para a própria coroa. Nota-se que o contencioso entre a SJ e o governador mostra que os jesuítas, por dia, quando os escovinham, refriaram o saque negreiro, excomungando os donos, né, de africanos considerados livres e negando-lhes a confissão. Como sempre, o poder da igreja, o poder atemporal da igreja, sempre que lhes convinha, havia um castigo, havia uma excomunhão, né, e juntamente com a excomunhão vinha a expropriação. Né, tirava-se de tudo mesmo. Né. Bom, a Luanda e Rio de Janeiro e o Rio da Prata. Isso é uma situação muito interessante. Conquanto reprimisse as trocas terrestres, baseado no cativeiro indígena entre os moradores de São Paulo e o Baixo Peru, Madrid fazia vista grossa ao comércio marítimo do sul-americano ativado pelo trato negreiro. Veja, onde isso acontecia? Naquela região de São Paulo e do Baixo Peru. E como? Isso baseado nos cativos, né? Baseado no cativeiro. E quem é que fazia a vista grossa? Madrid. Né? Quando se interessava, fazia alguma coisa, quando se interessava, não fazia nada. Sempre é assim mesmo que acontece com estes países nossos. É lamentável, mas quando você vê tudo o que acontece no país hoje, como diz o professor Mark Bloch, né? A história é fruto do passado que vai se repetindo no presente. E vai mesmo. Veja hoje como está se repetindo. Né? Eu terminei aqui o terceiro capítulo, porque o livro é grande, a gente não pode discutir muito isso, mas daqui você vai percebendo as relações e o jeito com que as coisas fluem. Né? Por hora, muito obrigado e já nós vamos para o próximo capítulo.